Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos falar de derivadas de funções trigonométricas. Essencialmente, o que a gente vai fazer é, todas as funções trigonométricas que temos são deriváveis, e mais ainda, sabendo a derivada do seno e cosseno, a gente vai deduzir as outras usando a regra do quociente. E, no final, a gente vai montar a tabela que sugerimos decorar. Decore ela, que acaba sendo usado bastante futuramente em várias aulas. Então, vamos começar. Teorema que a gente não vai provar. As funções seno e cosseno são deriváveis e nós temos essa fórmula. Caso deseje saber como que a gente deduz essas fórmulas, o argumento principal é limite quando x tende a zero do seno de x sobre x é igual a 1. Esse aqui nada mais é que a derivada do seno de x no zero, eu estou dizendo que é 1. E com isso a gente, usando fórmulas de senos e seno A, cosseno B e etc., nós conseguimos deduzir que vale isso para todo x. Mas enfim, isso aqui na aula de demonstração é só o argumento-chave, é o limite fundamental. Bom, baseado nisso e baseado na regra do quociente, caso não saiba... Professor, tem uma tabela para decorar isso, não posso decorar? Deve. Mas caso tenha esquecido alguma coisa, a gente deduz rapidinho. Como que a gente faz? Qual é a derivada disso? Olha, eu sei que secante de x é 1 sobre cosseno de x. Tá? Secante é o inverso do cosseno, é 1 sobre cosseno. E daí, como que a gente deriva? Olha, essa é a minha primeira função, essa é a segunda função. Divisão de duas funções derivável é derivável e vale... Aí agora, já suponho que esteja um pouco mais calejado em fazer essas contas, é o seguinte. F' de x é quem? Derivada do primeiro, 0, vezes o segundo, que não nos interessa, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. Mas quem é a derivada do segundo? A derivada do cosseno é menos seno. Dividido por o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a quem? Olha, menos com menos mais, seno de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Olha, e se olhar, vamos transformar em outra expressão. Seno dividido por cosseno ao quadrado, pode usar ela, mas é mais comum em livro aparecer o seguinte. Deixa eu só fazer uma linha a mais. Seno de x sobre cosseno de x, vezes 1 sobre cosseno de x. Tá? Isso aqui é igual a isso. E isso é tangente de x vezes secante de x. Então, a derivada de secante é tangente de x vezes secante de x. Vamos fazer agora a derivada da tangente e vocês vão ver que é o mesmo procedimento. Então, o que a gente faz? Isso aqui é igual a seno x sobre cosseno x. Então, aqui vai ter um pouquinho de problema para derivar, mas vai dar a mesma coisa, olha. Quem é o f' de x? Derivada do primeiro, derivada do seno é cosseno, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo, tá? A derivada do cosseno é menos seno, dividido por o segundo ao quadrado. Isso aqui é igual a cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x, menos seno vezes menos seno, mais seno ao quadrado de x, tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, e 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado de x. Então, a derivada do tangente é secante ao quadrado. Só para vocês verem que o procedimento é o mesmo, só que agora vai aparecer um menos aqui. Então, isso aqui é cotangente de x. Bem, vocês podem pensar como cosseno de x sobre seno de x, mas a gente vai pensar como 1 sobre tangente de x. Não tem problema, mas só fazer essa conta. O que nós temos? Então, a derivada de cotangente de x é igual a quem? Derivada do primeiro vezes o segundo,
derivada do primeiro, zero, porque o f é 1, menos o primeiro, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, que a gente já fez, secante ao quadrado de x, dividido pela o segundo ao quadrado, tangente ao quadrado de x. Isso aqui é igual a quem? Bom, vamos passar. Quando tem problemas desse tipo, eu costumo passar tudo para senos e cossenos e depois volto para ver que conta vai dar. Então vai dar menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Tá? Secante é 1 sobre cosseno e tangente seno sobre cosseno. Bom, o que a gente faz? Pega isso aqui, reverte. Cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x é igual a menos 1 sobre seno ao quadrado de x, que está dizendo que isso aqui vai acabar cortando com isso. E essa conta aqui toda para garantir que é menos cossecante ao quadrado de x. Pode deduzir do mesmo jeito como cosseno sobre seno, não faz nenhuma diferença. Ah, mas é só para dizer que tem várias formas de fazer, um divide o outro, pode derivar à vontade. Ah, e terminamos a aula com as fórmulas que a gente sugere decorar. Derivada do seno é cosseno, a derivada da tangente secante ao quadrado, derivada de secante é secante vezes tangente. Essas três aqui é muito importante decorar, vai usar muito. O que é menos... essa aqui também. A derivada do cosseno é menos seno. O que é menos importante decorar são essas duas aqui de baixo. Mas, essencialmente, olha como que ela lembra muito a parte de cima. Olha esses três de cima, olha esses três de baixo. Pareceu menos. Só que agora a gente faz o análogo, né? No caso, o cosseno vai virar seno, o secante vira cossecante, secante vezes tangente vira cossecante vezes cotangente. Então, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do cotangente é menos cossecante ao quadrado, e a derivada do cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Mas o que eu sugiro mesmo lembrar é esses quatro aqui. Esses dois vai muito bem, mas esses dois precisam de um pouquinho de esforço para lembrar. Mas depois disso, se torna... é comum. Acaba usando bastante essas derivadas. É isso.